seja muito bem-vindo ao canal Resumos de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos muito felizes que você está aqui. Pessoal, nesse vídeo nós iremos dar continuidade à nossa playlist de endodontia e nós iremos falar hoje a respeito dos testes de vitalidade pulpar. Então, no vídeo da semana passada, a gente começou a abordar a respeito dos testes de sensibilidade pulpar, que foi o de palpação, percussão, mobilidade, que você pode assistir deixando o link no card. E hoje a gente vai falar sobre os testes de vitalidade pulpar. O teste de frio e calor, que são testes térmicos, o teste de anestesia, o teste de cavidade e o teste elétrico. Eles são testes com recursos auxiliares para o diagnóstico, em que eles irão avaliar a sensibilidade pulpar e pressupor a vitalidade daquele elemento dental. Pessoal, a referência desse livro é da endodontia, né? O livro de Lopes e Siqueira Júnior. E a gente vai deixar a referência dele certinho aqui embaixo, tá? Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui nesse canal, inscreva-se. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, que isso ajuda muito a gente. E ative o sininho, tá bom? Também, tá? Bom, vamos começar então a falar a respeito dos testes térmicos. E o primeiro que a gente vai falar é o teste frio. O teste frio, ele, após serem feitos os testes, né, de palpação e percussão horizontal e vertical, passa para o teste frio. O profissional vai utilizar um bastão de gelo ou até mesmo uma neve carbônica e um spray refrigerante. Esse spray refrigerante, ele nos últimos tempos tem sido o mais utilizado, por conta também da sua praticidade. Nos dias atuais, essa técnica, principalmente com essa marca, né, o Endoice, do mercado é assim disparada, a mais utilizada ali no dia a dia da clínica. Então, ele é um teste considerado muito simples, prático e eficaz do ponto de vista clínico, sendo também um dos mais usados para o estabelecimento do diagnóstico pulpar. Então, vai fazer um isolamento relativo prévio naquele paciente, tá? Faz ali a secagem da unidade dentária e com auxílio de uma pinça clínica, né? Vai lá, coloca um pouquinho do Endoice em spray no algodão e leva ali com auxílio de uma pinça no elemento dental. Se o paciente ele sentir dor ali até mais ou menos 5 segundos, deu como teste resultado negativo. Em caso de dúvida, a gente espera 5 minutos, tá? Para fazer outro teste e aí faz novamente. E vê até quando o paciente sente dor. E aí você vai colocar se deu positivo ou negativo. É claro que é muito importante a gente observar que se o tempo sentiu ali mais de 60 segundos e o paciente não sentiu nada, pode colocar que é positivo, tá? E aí, se deu positivo, a gente vai fazer o teste de calor. O teste de calor, por sua vez, ele é uma resposta ao teste quente e o paciente pode apresentar uma sensibilidade e ela pode ou não desaparecer imediatamente após a remoção do estímulo. Então, o calor ele é transferido ao dente através de uma substância ou um instrumento previamente aquecido, como, por exemplo, água morna ou o bastão de gutta-percha aquecido ali numa lamparina. O bastão de gutta-percha, ele é muito utilizado nos dias atuais, por conta também da sua praticidade, assim como o Endoice. Então, do mesmo modo do teste frio, é orientado fazer um isolamento prévio, tá? Relativo, faz uma secagem do elemento dental e aplica vaselina no dente que vai receber aquele material, né? O bastão de gutta-percha aquecido. E o bastão de gutta-percha, ele deve ser colocado ali na unidade enquanto ela ainda estiver brilhosa, após ali, né, a inserção ali da vaselina. E aí você vai observar do mesmo modo se o paciente sentiu até 5 segundos, resultando assim negativo. Pede ele para levantar a mão logo quando ele sentir. E é muito importante a gente orientar o nosso paciente sobre serem sinceros. Então tem muitos pacientes que eles deixam chegar a dor assim severa para sentir. Então, não, se você já sentir algum incômodo, se eu levantar a mão, sentir algum tipo de desconforto, então isso é importante você explicar para o seu paciente o que ele vai estar recebendo, né? E se exceder além desse tempo, né, de 5 segundos, a gente vai fazer dado como positivo. E também, né, tem um intervalo ali de 5 minutos entre um teste e o outro, caso tenha dúvida. E é muito importante a gente fazer não somente em um dente, tanto o teste térmico quanto o teste de calor, né? A gente falou isso no vídeo de vitalidade pulpar, que o link tá no card, que a gente deve sempre fazer em 3 dentes, somente em casos, né, de pediátricos ali, que são dentes descidos,
crianças, a gente faz somente no dente ali que a criança tá com a suspeita ali de um possível tratamento endodôntico, tá? E aí é indicado também a gente perguntar a intensidade da dor. Então, o paciente estava com a dor suave, moderada, severa, e ali você vai anotando na ficha conforme mostra, né, a dor do seu paciente. Por fim, depois dos testes térmicos, tem o teste de anestesia. Esse é indicado quando o paciente relata uma dor difusa ou reflexa, ou seja, ele não sabe qual é o dente que está causando, ou a área onde surge a dor. Então, a gente vai ali fazer um exame clínico prévio, né? Vamos observar ali qual é a possível região e a gente vai fazer uma anestesia na área suspeita. Se a dor ela cessar após a anestesia, a hipótese diagnóstica é confirmada, como teste de anestesia positivo. Só que se não for, a gente vai lá e coloca negativo. Só que na maioria dos casos, o elemento que gera a dor é o algógeno, ou seja, é o dente que está causando a sensação dolorosa. E também tem um dente sinálgico, que, por exemplo, é um primeiro premolar, só que o paciente está sentindo lá no primeiro molar. Então, é uma dor sinálgica. Então, tá refletindo em um dente, mas é de origem de outro. Então, você tem que estar atento a olhar esse teste. Geralmente, em clínicas ambulatoriais, clínicas escolas, não fazem muito esse teste de anestesia. Opta mais pelos térmicos e pelo elétrico, que é o que a gente vai falar agora. O teste elétrico, ele é utilizado uma passagem de correntes elétricas que vão estimular diretamente as fibras sensoriais pulpares. Esse teste elétrico, ele é como se fosse uma corrente de baixa voltagem e uma intensidade crescente. Então, ali, conforme esse botãozinho aqui, você vai colocando e ele vai aumentando a intensidade. E ali você vai utilizar com ele por um aparelho chamado Pulp Tester. Quando der negativo, é sinal certeiro de necrose pulpar, tá? Porém, esse teste, ele tem falsos negativos, como em casos de traumas dentários, pode apresentar um falso positivo, ou até mesmo dentes com grandes espessuras dentinárias, ou dente que apresenta uma restauração muito extensa, ou até mesmo você faz em um dente que já tem uma restauração em metal, um amálgama, por exemplo, pode dar ali um falso negativo. E ele é muito contraindicar, tá? É extremamente importante essa informação em pacientes portadores de marca-passo cardíaco. E ali você vai estar calibrando a intensidade da descarga elétrica espessa em números, de 1 a 9, em relação à massa da coroa dentária. Então, isso vai variar muito de acordo com as orientações do fabricante, tá? Também varia de acordo com o uso na sua clínica, ali na clínica escola da sua universidade. Então, isso vai variar muito. Porém, de acordo com o livro, que a gente tirou essas informações e também do site, o Endo, ele tem mais ou menos ali de 2 a 5 para dentes anteriores, 6 a 7 para pré-molares e 8 a 9 ali para os molares também. E aí a gente vem aqui e vai fazer um isolamento relativo ou absoluto, faz a ponta do elétrodo ser untada com gel de anestesia tópica ou flu. Então, a gente vem aqui na ponta do elétrodo e coloca ali ou o gel anestésico, ou o flu é mais indicado, para aumentar a condutividade elétrica. Depois, encosta esse elétrodo na face vestibular, nos anteriores. Também pode ser feito na face incisal e nos posteriores faz no 1/3 médio da coroa, ok? Por fim, já nossa aula rapidinha hoje, a gente vai falar sobre o teste de cavidade. Esse teste é um pouco polêmico, digamos assim. Por quê? Porque ele vai estimular o dente suspeito de necrose pulpar sem anestesiá-lo. Isso mesmo. Então, não vai anestesiar o dente. Então, você vai lá, pega a broca de alta rotação, ali, uma esférica, e aí vai abrindo ali a cavidade daquele paciente. Faz uma abertura até o paciente sentir. Vai jogando jotas de ar, para garantir uma resposta positiva. E aí, deixa uma cavidade. Se o paciente ele sentir logo, deu teste positivo. Se ele não sentir, aí você para, tá, o que você está fazendo, e aí, conforme os resultados dos outros testes, você deduz ali o que deu de anatomia, naquele dente e de patologia também. Então, ele é um teste muito invasivo, tá? E ele é utilizado como último recurso. Tem algumas universidades que nem fazem esse teste, Faz mais ali os testes térmicos e o teste frio. O de anestesia até que alguns utilizam.
E a abertura da cavidade tiver com tamanho extenso, né, como essa que a gente pode ver na imagem, a gente vem, fecha e ali a gente vai planejar um tratamento endodôntico com medicação intracanal para esse elemento. Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido. Uma aula rapidinha, mas com bastante imagens para que a gente possa entender e observar como a gente pode estar utilizando esses testes no nosso dia a dia clínico. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, tá? Ou mande através das nossas redes sociais, principalmente o Instagram, @canal Resumo de Odonto. E não esquece de se inscrever no canal se você gostou e ative o sininho também, tá? Muito obrigada por estar até aqui e valeu!